A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos trazer um ensinamento libertador. O objetivo é oferecer não só um estudo, mas também uma palavra profética de ensino e libertação, para que os crentes compreendam o perigo da consciência cauterizada e sejam livres pela revelação da verdade em Cristo. Prepare o seu coração para essa jornada de revelação, oração e aplicação prática da palavra. Eu sou o pastor Fernando Passerini e seguiremos juntos, conhecendo a palavra de Deus. Como ter uma consciência viva e nos libertar das prisões espirituais que cauterizaram a nossa mente. O que é consciência cauterizada? O apóstolo Paulo usa essa expressão em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, onde ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A palavra cauterizada remete à ideia de algo queimado até perder a sua sensibilidade. Assim é o coração que insiste no pecado, rejeita a correção e deixa de sentir a voz do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo ele é sensível, o Espírito Santo é santo, o Espírito Santo está próximo de nós, olhando para os nossos corações, escaneando os nossos corações e experimentando a verdade de Deus em cada um de nós. Uma consciência cauterizada, por outro lado, acaba chamando o mal de bem e tenta confundir as nossas mentes, porque ela rejeita a verdade de Deus. Ela torna indiferente o pecado, ela faz com que nós nos acostumemos com o pecado. Por isso, essa palavra, quando Paulo diz que os homens falam mentiras, tendo as suas mentes cauterizadas pela sua própria consciência, ou seja, uma consciência de pecado. Passar a viver na mentira, como se fosse algo normal, é uma característica de quem tem uma consciência cauterizada pelo pecado. Jesus nos alerta que esse estado é resultado de repetidos afastamentos, principalmente da verdade e da escolha de viver em trevas, mesmo diante da luz. No livro de João, capítulo 3, verso 19 ao 20, a palavra diz que e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. A maldição de uma consciência cauterizada. Esse texto nos mostra que essa maldição impede que a verdadeira comunhão com Deus apareça em nossas vidas. Ela distorce a nossa fé. No livro de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2 ao 3, declara assim a palavra: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem é que ele está encoberto. Paulo nos mostra que a palavra de Deus não pode ser manipulada, torcida ou usada para benefício próprio, quando nós tentamos manipular algo para convencer o pecado a nós mesmos daquilo que nós fazemos, que aquilo está certo. Quando o evangelho é encoberto, ou seja, quando a verdade de Deus é encoberta, não é porque Deus não fala, mas porque o coração cauterizado não consegue mais ver a luz. Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. A cegueira espiritual é como uma consciência de abrir portas ao engano. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, aquele que permite que seu coração seja cauterizado, fica cego por esse Deus desse mundo, o Deus da confusão. Jesus nos ensina que a verdade liberta, mas só quem ama a verdade pode ser livre. Essa é uma máxima. E eu pergunto para você: você ama a verdade a ponto de saber escolher realmente o que deve fazer parte do seu coração e dos seus pensamentos? No livro de João, capítulo 2, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o próprio Cristo, essa verdade é o caráter de Cristo, essa verdade são os ensinamentos de Cristo,
Essa verdade é aquilo que Cristo mandou que nós nos afastássemos de perto, para que nós sentássemos à mesa daqueles que são santos, aqueles que buscam a reconciliação com o trono, e nos afastássemos da mesa dos escarnecedores. Para isso é necessário que nós tenhamos uma pureza de consciência, principalmente como ela sendo um fundamento de fé nas nossas vidas. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, a palavra diz: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Fé sem boa consciência é uma fé morta, religiosa, aparente, para que as pessoas vejam. O que sustenta a vida cristã é um amor que nasce de uma pureza interior, de uma pureza que verdadeiramente vem consoante ao coração de Deus. O que sustenta a vida cristã é um amor que nasce de pureza interior. A fé fingida é a marca da consciência cauterizada, de quem nem sequer ainda conheceu a Deus. Aparenta ela uma santidade, mas está distante de Deus. Eu me lembro de pessoas que às vezes me procuravam e falavam que estavam pensando em se afastar das coisas de Deus. Seja num ambiente de igreja ou seja num ambiente de busca espiritual, pessoas se frustravam porque ficavam observando a conduta dos irmãos. Em alguns casos, irmãos que oravam em alto e bom som, irmãos que proferiam línguas estranhas, em alguns casos até línguas estranhíssimas, irmãos que falavam de forma bonita de se ver, mas necessariamente não quer dizer que Deus estava naquilo. E muitos irmãos se desencorajavam por achar que aqueles sinais, por achar que aquele movimento revelava verdadeiramente uma vida com Deus, a aparente santidade. Eu falo desta maneira não tocando em quem realmente tem um coração dedicado, um coração tombado à verdade, à obra, e guardar o seu coração diante das coisas de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz para que nós testemos o Espírito, para que nós primeiro tenhamos uma consciência livre, limpa, desimpedida da religiosidade, mas vívida no Espírito, e o próprio Espírito testifica no nosso coração. E me lembro de falar para alguns irmãos: quem disse que a sua verdade, quem disse que a sua busca, por mais silenciosa que pareça, por mais sem brilho ou até mesmo sem esses efeitos visuais que você está se apegando, não está entregando para Deus a sua verdade? É isso que nós temos que ter foco, com a nossa verdade, com aquilo que nós entregamos de verdade a Deus, com aquilo que nós apresentamos ao Senhor no seu tabernáculo, no seu templo, como a palavra diz em Hebreus 4,16, que nós podemos chegar diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Entregar a nossa oração, entregar as nossas dificuldades, entregar os nossos desejos, mas também as nossas dores ao Senhor, no templo do Senhor, no coração do Senhor, para que Ele verdadeiramente possa se revelar a nós. Isso é ter uma fé legítima, é ter uma fé longe da falsidade, é ter uma fé sem aparência, uma fé vivida, experimentada, real diante de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, reforçou: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, sem consciência limpa, não há revelação nem intimidade verdadeira com o Pai. Sem a consciência limpa, não há um canal de acesso a Deus. E esse é um perigo de ferir a consciência dos fracos. É exatamente o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 8, dos versos 7, 9 e 12. Todavia, não há em todos esse conhecimento, porque alguns, até agora habituados com o ídolo, comem como oferecidos a ídolo. A sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Vede, porém, que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra o próprio Cristo. Essa mensagem, Paulo nos alerta que a liberdade mal usada pode se tornar um tropeço. Quem tem consciência forte precisa cuidar de que ainda está num processo de libertação. Eu me lembro da palavra quando diz: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Ferir a nossa consciência ou ferir a consciência de um irmão
é ferir o próprio Cristo. Lembra-se quando Paulo está no caminho de Damasco e ele tem um encontro com Jesus? Naquele momento onde Jesus chama pelo nome dele, ele diz a Paulo: "Por que você me persegue?" Ora, vejamos, Paulo havia saído para procurar, para caçar cristãos, mas o Cristo se revela a ele dizendo: "Por que tu me persegues?" Aquele que persegue um dos de Cristo, persegue o próprio Cristo. Jesus ensinou o mesmo no texto de Mateus, capítulo 18, verso 6. Qualquer, porém, que escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que pendurasse uma corda ao pescoço e se jogasse às profundezas do mar. A consciência cauterizada, ela não só destrói a si mesma, mas ela também arrasta os outros para o tropeço. Pare, analise. Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são os assuntos que tem pareado nas suas conversas com seus amigos, dentro da sua casa, no seu lar, com as pessoas do seu convívio, no trabalho? O que traz a consciência real sobre a vida dessas pessoas e sobre a sua vida? Você tem revelado a consciência de Cristo para essas pessoas? Por isso, nós temos uma necessidade de ter uma consciência lavada. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 22, a palavra diz o seguinte: cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. O que realmente Paulo quis dizer com essa palavra, cheguemo-nos com um coração verdadeiro? A consciência é purificada pelo sangue de Cristo. Sem esse processo, é impossível acessar a purificação. O coração fica preso na culpa, na religiosidade ou até mesmo no engano, porque ele vive o engano. A verdadeira fé não é apenas intelectual, mas ela é enraizada em um coração que foi limpo diante de Deus. Lembre-se, quando Jesus lava os pés dos discípulos, lá em João 13, verso 10, ele nos mostra que a purificação continua e é necessária para andar com ele em santidade. O testemunho de uma consciência diante do mundo é o seguinte, está descrito em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo Jesus. Uma boa consciência não é só para dentro, mas é também um testemunho vivo diante do mundo, um testemunho de que Cristo vive na sua vida. Ela silencia automaticamente as acusações, porque ela fecha portas ao inimigo, mas ela também glorifica a Cristo em sua vida. Mesmo sendo atacado, os cristãos de boa consciência permanecem firmes, pois eles têm em sua vida a prova viva do Evangelho, que é Cristo Jesus. Jesus disse: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Mateus 5, verso 16. Existe um lado oculto em uma consciência cauterizada. E isso revela exatamente uma escravidão espiritual. A pessoa nem sequer percebe, mas ela vive dominada por enganos. Enganos esses que podem ser até mesmo vestidos de religião, vestidos de conhecimentos de religiosidade, mas que não revelam o próprio Cristo. Religiosidade morta é uma aparência de santidade sem poder de transformar. Ou seja, ela parece ser, mas ela nunca traz o efeito real de uma transformação. O tropeço coletivo é uma influência negativa aos outros, afastando eles da verdade. Ou seja, muitas pessoas querem levar a sua verdade, as suas dores e a sua régua como uma medida para a vida das pessoas, afastando elas da verdade de Deus. Elas tornam com que essa mensagem seja fraca, porque ela é humana, ela não é divina, ela não está em Cristo, pois toda a verdade que está em Cristo liberta. Esse é um cativeiro do engano.
A cauterização é um aprisionamento espiritual. E como ele é espiritual, as pessoas não enxergam ele, pois ela impede que a luz da palavra entre ao coração. Essa é a chave do poder. Quando nós permitimos ouvir a palavra e sermos conscientemente transformados por ela, essa palavra entra e ela traz luz aos nossos corações. Jesus adverte em Mateus 24:12 que é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse esfriamento é o fruto de uma consciência cauterizada, uma consciência que já não ouve mais a voz de Deus. Eu chamo você nessa hora para que nós possamos fazer uma oração, clamando e buscando a libertação do Senhor. Em nome de Jesus, eu rejeito toda a cauterização na minha consciência. Eu renuncio a todas as coisas ocultas da desonestidade, todo engano, toda astúcia e manipulação. Senhor, purifica minha mente e o meu coração. Livra-me da hipocrisia e da mentira. Lava-me com o sangue de Jesus e faz-me andar em sinceridade, em amor e em fé não fingida. Quero viver uma consciência pura, verdadeira e sensível ao Teu Espírito. Espírito Santo, vem habitar no meu coração. Espírito Santo, vem habitar sobre a minha vida. Eu convido para que o Senhor venha fazer parte principal ao meu coração. Senhor, não permitas que eu seja pedra de tropeço para os meus irmãos, mas que a minha vida seja instrumento de edificação. Se até hoje houve em minha caminhada, no meu falar, no meu demonstrar, algo que fez com que os irmãos tropeçassem, diante do Senhor eu te peço perdão, Pai. Arranca toda a frieza, toda a religiosidade, toda a cultura de religiosidade, toda a cultura que me foi ensinada de maneira errada, mesmo por pessoas que tinham um bom coração, mas que me ensinaram de forma errada. O verdadeiro ensinamento está em Cristo. Toda a insensibilidade do meu coração, eu te peço, arranca hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que a minha consciência está viva, lavada e restaurada em Cristo Jesus. Todo o cativeiro do engano, da religiosidade, do pecado, é agora quebrado em nome de Jesus. Eu sinto a palavra do Senhor queimando ao meu coração e eu chamo a existência da minha vida. Espírito Santo, reacende em mim o fogo do temor de Deus e guia-me em toda a verdade. Eu profetizo e viverei em santidade, com fé genuína, com amor puro, com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu sou o pastor Fernando Passerini e agradeço mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, crescendo em consciência limpa diante de Deus e tendo um coração santificado e purificado pela sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.